Hoje vai ser agitado aqui, hein? Muito bom. Bom, nós estamos estudando a carta de Tiago. Ela é uma carta que desafia a gente em vários aspectos e nós temos visto esses desafios há algumas semanas. A gente vai voltar agora do ponto em que paramos. Nós paramos no primeiro capítulo, agora no verso 12, a gente vai do verso 12 ao verso 15. Então, se você tem uma Bíblia contigo, ou no seu celular, Tiago, primeiro capítulo, verso 12 ao 15. Vou ler aqui conforme a versão revista e atualizada, que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Bom, essa carta é uma carta dura e direta. Tiago, ele vai em vários pontos centrais, assim, de coisas que a gente precisa ouvir e às vezes coisas que a gente não gosta de ouvir. E talvez hoje a gente vai tratar de algumas coisas que a gente não gosta de ouvir. Mas eu espero que ajude a nós todos na nossa jornada de fé e na nossa caminhada e maturidade com o Senhor. Eu lembro que ainda lá no Brasil teve um período, era um apartamento velho que a gente morava e assim, praticamente a cada mês queimava o chuveiro e era terrível. Aí eu tinha que ir lá na loja e procurar alguma coisa, né, trocar a resistência, obrigado, a resistência. E eu lembro a primeira vez que eu fui na loja para trocar a resistência, eu cheguei na loja e falei, olha, meu chuveiro quebrou e tal, eu sei que eu preciso trocar uma peça lá, a resistência, né, e tal, você tem uma para vender? Ah, eu tenho, mas de que potência? Aí eu, o quê? Mas quanto você precisa? Eu não sei, o que você sugere? Aí ela olhou pra mim, ué, o que eu sugiro? Você tem que levar uma potência conforme o chuveiro, né? Aí eu peguei uma qualquer lá e na primeira vez até que funcionou assim, pelo menos no encaixe, mas não deu outra. No próximo mês queimou de novo, não era certo. E aí na frustração fui lá e agora já com o número direitinho, pesquisei, comprei, mas troquei e tudo mais, próximo mês de novo, e a gente ficava alguns dias ali. E chegou na terceira vez que eu troquei aquela resistência, sabe, alguma coisa começou a surgir dentro de mim. Assim. E aí aquele momento já foi passando dos limites da minha alma, eu já queria, usar palavras que eu não deveria usar e tudo mais, e aí eu pedi, Senhor, cuida de mim. E eu comecei a agradecer a Deus porque Ele criou os eletricistas, né? E aí eu chamei um amigo meu que era eletricista e foi lá e trocou e resolveu de vez. Eu nunca mais tive problema ali. Mas aquela ocasião foi interessante assim porque, às vezes a gente pensa em tentação em termos sexuais, né? Em termos de, às vezes, de tentar alguma promoção por um meio esquisito, coisas do tipo, assim. A gente não pensa que às vezes a gente é tentado a bagunçar o nosso coração com palavras e pensamentos que a gente não deveria ter. Às vezes, em algumas situações, a gente usa expressões, usa frases, usa palavras que a gente não deveria usar. E a gente sabe o resultado que isso tudo traz, né? Não somente para a gente, mas para aqueles que ouvem também. Eu lidei com muitos casais durante a minha
caminhada como pastor. E assim, vi muitas ocasiões em que eu sentava na frente de pessoas que eu sabia que se amavam, que estavam há tempo juntas, e que eu via assim, aquele cuidado e aquele carinho por muito tempo, e agora o que sobrava eram palavras duras um para o outro. Não conseguiam se controlar, sabe? Dificuldade em colocar ou pensar e usar as palavras adequadas, palavras não de destruição, mas de edificação. E era muito triste, era um tipo de tentação, de uma prova, talvez, de alguma forma. Enfim, Tiago coloca aqui a questão da prova de novo, diante dos nossos olhos, e a gente vai tratar disso. Eu quero ver com vocês algumas coisas aqui sobre esse texto. Para mim é uma prova agora também, porque eu esqueci o meu iPad com as minhas notas e estou tentando aqui lembrar tudo que eu tinha escrito anteriormente, e, enfim, orem por mim. Mas existe uma diferença entre provação e tentação. Eu quero talvez identificar um pouco com vocês algumas coisas para dar uma visão para a gente. Primeiro que a provação ela é um instrumento usado por Deus. Deus nos coloca em algumas situações que nós não gostaríamos de estar, em alguns contextos em que nós não gostaríamos de ir, para também tocar em áreas do nosso coração e nos mudar de forma que nós não seríamos mudados se não estivéssemos lá. Então Deus usa circunstâncias, Ele coloca contextos na nossa vida, usa ocasiões que vai forçar os nossos limites mesmo. E Deus não faz isso porque Ele não gosta da gente, porque Ele quer nos tratar mal. Não, Ele faz isso por um amor por nós. Ele quer nos levar, como a gente cantou agora há pouco, Ele quer nos levar para além de nós mesmos, nos livrar de nós mesmos, para que nós encontremos o nosso descanso e a nossa confiança nele e nele somente. Então Ele vai criar provações. A tentação, por outro lado, me parece que ela tem um contexto mais interno. Enquanto a provação ela parece trabalhar com as circunstâncias ao nosso redor, a tentação ela vai trabalhar com questões mais internas, no campo de batalha do nosso coração. E ali a gente lida com um inimigo muito forte, mais de um na verdade, né? A gente lida com o diabo, que conhece a gente, que sabe os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Ele tem observado a nossa vida por um bom tempo para saber quais são as nossas fraquezas, onde é que algumas coisas vão dar aquele clique para começar algumas certas atitudes. Enfim, ele sabe o nosso calcanhar de Aquiles e vai usar desses instrumentos no momento em que Deus coloca a provação. Então, o que eu quero dizer é que provação e tentação, elas estão muito conectadas, porque ao mesmo tempo que Deus usa uma provação, o diabo pode transformar aquele momento em uma tentação. Entende? É certo que até na Escritura, a palavra provação e tentação, ela não é a mesma palavra. E você só identifica o que exatamente o texto está querendo dizer a partir do contexto. É o contexto que dá a visão do que realmente significa aquilo, se trata de uma provação ou se trata de uma tentação. E é de fato difícil lidar, é difícil para a gente estabelecer um corte muito certo, né, entre provação e tentação. Mas eu posso dizer o seguinte, como o texto de Tiago que nós lemos diz aqui, Deus ele não tem o propósito de nos tentar, mas Ele tem sim o propósito de nos provar, para nos levar para lugares maiores. Claro, como eu falei, Ele nos leva a lugares onde nós não gostaríamos de ir, em primeiro lugar, mas para promover algumas transformações que só Ele poderia causar. Bom, eu quero tratar aqui com vocês 3 coisas aqui sobre a aprovação. Eu vou colocar como as preliminares, depois o processo e depois a proteção, ok? As preliminares, o processo e a proteção. É basicamente isso que a gente vai ver aqui no texto, né? Quanto às preliminares, a gente tem ali no verso 12 e 13, diz assim:
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Eu quero focar a nossa atenção no verso 12, né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Essas são as preliminares aqui, né? Ele diz assim: bem-aventurado, é abençoado aquele homem que suporta com perseverança as provações. Não é aquele homem que busca a tentação ou a provação, ele não se joga a elas, mas é aquele homem que suporta as provações quando elas vêm. Este homem, é dito aqui que ele é bem-aventurado, ele é feliz. E por que ele é feliz? Porque ele é bem-aventurado? Porque Tiago ele vem argumentando já anteriormente de um processo que Deus tem promovido em nosso coração. E o processo que Deus tem promovido é nos levar ao crescimento, ao amadurecimento, ao fortalecimento. É isso que ele começa a dizer desde o princípio. Antes, se você voltar alguns versículos, ele vai dizer que a gente teria aquilo... não teria, eu estou mudando aqui para pior, né? Para pior, meu Deus, estou piorando tudo aqui. Eu estou mudando o texto bíblico e transformando em algo que não é exatamente, aqui na minha cabeça. Ele diz assim que nós deveríamos nos alegrar, mesmo que passando pelas provações, porque por meio delas Deus nos leva à perseverança, a perseverança nos fortalece, nos leva à maturidade, ou seja, Deus nos leva a patamares maiores por meio das provações. Eu lembro que falei com vocês aqui sobre a experiência de Jó. Lembra da experiência de Jó? A coisa que mais me impressiona no livro de Jó é que Jó não sabia o que se passava. Houve uma provação sobre Jó, uma provação que começa lá no reino celestial e que é um desafio mesmo. Olha, se tocar nas coisas que ele tem, ele não vai permanecer fiel. Então toca. Mas se tocar nele, ele não vai permanecer fiel. Então toca. E aí tem todo aquele processo, os amigos vêm e Jó, ele fica aqui angustiado ao ponto de em algum momento ele se vira para o Senhor e diz: ok, Senhor, o que está acontecendo? E aí Deus começa a falar com ele, mas o que é interessante é que até o fim do texto, Deus nunca fala para ele que é uma prova. Mas no final, apesar de tudo, Jó olha para o Senhor, depois daquela longa conversa, ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Houve uma proximidade, uma caminhada que não haveria se ele não tivesse passado por tudo aquilo. E veja, a Bíblia ainda começa dizendo que aquele homem era um homem justo diante do Senhor. E não havia um homem justo como aquele. Apesar disso, este homem justo não tinha encontrado a profundidade de um relacionamento com Deus, que só pôde ser encontrado depois daquele período, e longo período, de provação. E duro período de provação. Ele disse: agora os meus olhos te veem. Então Deus não coloca essas circunstâncias em nossa vida porque Ele está brincando conosco, ou porque Ele está causando alguma dor sobre nós, mas porque Ele quer nos levar a lugares maiores, e lugares maiores do que os nossos próprios limites, porque nós somos tentados a pensar que a gente pode lidar com tudo, que a gente tem realmente sabedoria, e a gente julga que somos mais sábios do que somos, mais fortes do que somos, mais capazes do que somos, e Deus então vai nos levar até esses limites para que a gente comece a entender o quanto nós precisamos dele, depender dele e nos prostrar diante do Senhor. Então existe uma preliminar ali, um motivo para essa provação acontecer, né? Um dos textos que mais me tocou assim na minha vida cristã foi aquele texto do C.S. Lewis, que acho que a gente traduziu para o português de As Cartas do Inferno. Já ouviram falar desse texto?
Se não ouviram, procurem. Vocês acham hoje com facilidade esse livro. É um livro difícil, difícil, quer dizer, é um livro pesado de ler, porque C.S. Lewis ele escreve como se ele fosse um demônio. E ele está dando dicas para o seu sobrinho, que está cuidando da vida de um homem que agora está se inclinando para o cristianismo. E ele escreve, então, esse demônio escreve cartas, né, para o seu sobrinho demônio. É uma loucura, né? É uma ideia muito doida. Mas, diante de todo o contexto ali do que é escrito, ele mostra as ações que Satanás toma para nos levar a determinados lugares, para bagunçar com a nossa vida. E eu lembro que ele começa uma carta dizendo assim, olha, eu estou muito preocupado porque o seu cliente aí, ele agora está se inclinando para esse negócio de cristianismo. E você sabe no fim que isso vai dar, então é melhor você começar a tratar, e aí ele vai dando dicas a partir da experiência que ele tem em como destruir a vida daquele possível cristão. E por trás desse drama e dessa novela toda, a gente sabe que existe um monte de verdade. Enquanto Deus cria situações para nos levar em lugares maiores, o diabo vai usar daquela experiência para nos levar para o mais profundo poço, para o nosso pior. Enquanto Deus quer extrair o nosso melhor, o diabo quer levar a gente para o nosso pior. E ele vai usar aquelas circunstâncias, aquelas ocasiões para empurrar a gente, então, para lutar com algumas questões, né? Eu lembro que uma vez eu fui num zoológico e eu ouvi o rugido de um leão. E eu estava do outro lado do zoológico. E aquele negócio balançou até o chão, assim. Eu fiquei realmente assustado, né? E eu vi uma cena depois, uma criança chorando por causa do rugido, né? E o pai segurando a criança, e o pai estava tranquilo porque ele via os limites. E a criança estava chorando porque ela não conhecia os limites, né? E a gente tem na Escritura a Bíblia dizendo que o diabo às vezes se coloca ao nosso redor como um leão que ruge, né? E às vezes a forma como a gente lida com essa situação depende de como a gente enxerga aquela situação. Se a gente conhece ou não os limites daquilo que é colocado ao nosso redor, né? Se a gente não conhece os limites, é possível que a gente seja engolido, né, por aquela tentação, por aquela força de Satanás, e a gente caia mesmo no erro, no pecado. Bom, o verso 13, ele fala da fonte da nossa tentação. Ele diz que ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Lembra quando Jesus ensina os seus discípulos a orar? Há um momento em que ele diz sobre a oração, livra-nos, como é que é? Livra-nos do mal, né? Mas antes disso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A ideia é que, assim, Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, ele não estava negando que Deus coloca provações, às vezes a gente tem que lidar com tentações e tudo mais, mas ele estava dizendo que eles deveriam orar para que você não permaneça em um longo período debaixo de uma provação ou tentação, para que então você sucumba e caia, né, para o mal. E isso deve fazer parte mesmo da nossa oração. Às vezes você se coloca ou está em algum contexto, em alguma situação em que essa provação te cerca e você pode ser tentado a permanecer ali, a brincar, a jogar com aquela brincadeira da tentação até que você caia. E a oração é um pedido, como Jesus nos ensina, um pedido voltado a Deus para que então Ele nos livre
do mal. Mas não nos deixe, antes disso, cair na tentação, ou seja, ficar muito tempo ali cercado por aquela tentação, a ponto que a gente então venha a cair, né? Mas o que o verso 13 vai nos dizer aqui é o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Uma das coisas mais claras para nós todos é que nós temos o costume de colocar a culpa para fora de nós mesmos. Você já percebeu isso, né? Com certeza. Porque alguém já fez isso com você. E você já fez isso com alguém. E seus filhos fazem isso o tempo todo. A nossa tentação em todo momento é jogar a culpa para fora, é colocar a culpa no outro. Eu respondi assim porque tal pessoa fez isso comigo. Se ela não tivesse feito isso, eu não teria respondido daquele jeito. Mas eu fiz isso mesmo. E por quê? Porque, olha, me colocaram nessa circunstância. O que eu podia fazer? A gente sempre coloca a culpa no outro, né? Sempre a culpa está para fora de nós. Sempre a culpa, ela tem um limite, ela nunca alcança. Dificilmente alguém vai olhar para si e vai dizer, olha, de fato, eu sou culpado, de fato, eu errei. Dificilmente. Né? Na maioria dos casos, a gente vai colocar a culpa para fora. Isso não vem de agora, né? Isso começa no começo da nossa história. Né? Lembra de Adão, de Eva falando, olha, foi a serpente. Aí Adão fala, não, calma aí. Né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Não bastasse colocar a culpa na mulher, coloca a culpa em Deus também. E às vezes é onde a gente caminha, né? A gente coloca algumas quedas nossas, alguns pecados nossos na conta de Deus. Ora, mas Deus me colocou nessa situação. Ora, mas Deus é que criou essa condição para mim. E agora eu sou culpado? Agora porque eu caí eu sou culpado e tal? E a gente, às vezes, sabe, mesmo que você não pronuncie isso com a sua boca, talvez o seu coração se encha desse tipo de pensamento. Agora, Senhor, está brincando comigo? Me colocou nessa situação e agora que eu caí, a culpa é minha? Não, foi a mulher que tu me deste. Né? E coisas do tipo. Eu lembro que há um tempo atrás, algumas revistas, elas diziam que existe a genética do homossexualismo, a genética do adultério. Imagina, o marido que chega para a mulher, eu te traí, é a genética. O que a mulher vai falar? Imagina, a que ponto a gente chega em que o homem ele procura tantos artifícios para colocar a culpa para fora de si, que às vezes culpa até a genética, e que no final das contas, culpar a genética é também culpar a Deus, não é? Mas é isso que fazem. Olha, Deus me criou assim, Deus me formou assim, eu sou assim desde que eu nasci, eu não consigo me controlar porque eu sou assim desde que eu nasci. E veja, eu não estou falando só de questões sexuais, não, estou falando de qualquer coisa. Eu não consigo me controlar porque eu sou assim. Calma lá. Mas não é a transformação. Não é a promessa do Evangelho, a transformação que Deus traz em nos fazer nova criatura, em nos refazer, em nos quebrar e fazer de novo. Como é que um crente pode chegar ao ponto de dizer, mas eu sou assim mesmo? Não, então se você ok, que bom que reconheça, mas precisa mudar. Precisa mudar pela graça. Você precisa entender que Deus está fazendo no meio dessas provações é exatamente te livrar de si mesmo e caminhar para passos maiores do que você antes já tinha caminhado. Mas é assim, há sempre alguém para culpar, e uma das coisas mais difíceis para nós é de fato dizer, olha, eu estou errado. Eu falhei. E a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a olhar para a nossa fraqueza, para a nossa necessidade, para a nossa incapacidade e reconhecer que é no Senhor
que a gente consegue forças, é dele que a gente consegue graça para superar, é nele que a gente consegue a nossa fonte de graça para qualquer situação, não importa qual ela seja. Bom, essas são as preliminares ali dessa questão de tentação, de provação. No verso 14 a gente tem mais o processo, né? O verso 14 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Né? E aqui fala sobre desejo, sobre cobiça. E veja, falando sobre culpa de novo, às vezes a gente coloca a culpa nisso, né? Mas são desejos, a gente tem desejos. E de fato, Deus colocou desejos em nós. E alguns desejos que Deus colocou em nós, se não todos eles, de alguma forma eles são abençoadores, eles são para a nossa sobrevivência. Se você está com fome, você vai ter o quê? Desejo de comer. E esse desejo é um sinal, algo que Deus coloca em você para a sua própria sobrevivência. Você está com sede, você tem o desejo de beber, né? Todos os outros desejos, inclusive o desejo sexual também. A humanidade não existiria, né? Se Deus não colocasse no ser humano esse desejo também. Qual que é o problema disso? O problema é que às vezes a gente entorta os desejos. A gente quer transformar, ou criar atalhos para os nossos desejos. E é exatamente aí que o diabo trabalha, criando atalhos para os nossos desejos. Por exemplo, passar numa prova, desejar passar no exame, é ótimo, é um bom desejo. Mas colar para passar é errado, é um atalho, certo? Desejar comer é um bom desejo, você deve comer, você pode comer. Mas você roubar para comer é errado, é um atalho. Então percebe a lógica que acontece? Mas aí é isso que de fato se apresenta ao nosso redor. Olha, você tem o desejo disso, então é aqui, eu vou te mostrar um atalho. Você tem esse caminho aqui, ó. E por esse caminho aqui você vai conseguir o que você quer. E aí a gente acaba caindo na tolice de pegar esses atalhos. E esses atalhos é que vai nos levando ao buraco, porque no final das contas, pois a gente vai ver no verso 15, a gente pensa que ali a gente vai encontrar vida e vai encontrar com mais facilidade, e no final o que a gente encontra é morte. Então saiba que Deus ele colocou de fato desejos, mas lembra da história de Caim? Deus olha para ele e diz: o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a ti dominá-lo. Então Deus te dá desejo, mas Ele também te dá, no seu crescimento, na maturidade que você vai adquirindo, a capacidade de dominar os seus desejos. Certo? E à medida que você vai amadurecendo na fé e amadurecendo na jornada, você vai também gerando maior capacidade de dominar os seus desejos, para que então você vença as lutas e vença as tentações. Quando você é criança, você não tem muito controle. A criança quer comer, ela começa a berrar e chorar e tal. Mas se você vê um adulto fazendo isso, você vai achar que tem alguma coisa errada com ele, não é? Por quê? Porque ele amadureceu. Ele chegou num ponto em que ele entende como controlar o seu desejo. Agora, a gente está falando disso em termos do crescimento físico. Mas, de alguma forma, é assim também em termos do crescimento espiritual. No começo da sua vida de fé, certamente você lutava com coisas que agora, assim, você nem consegue lembrar, sabe? Olha, nossa, eu já fui assim, eu já agi assim, eu já fiz daquele jeito. E nem passa pela sua cabeça hoje viver da mesma forma. Por quê? Porque agora houve um grau de amadurecimento, houve um grau de crescimento. Deus te levou para outros lugares em que agora você consegue dominar alguns desejos. Entende? Sim. Então há um processo nisso tudo que Deus está trabalhando para o nosso bem, né? Ele nos dá de alguma forma o caminho para o domínio, né? do nosso desejo.
Mas no verso 14, ele vai dizer assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Eu acho interessante que Tiago ele usa a expressão de pescaria mesmo, de isca, obrigado. Nossa, hoje está difícil. Ele usa a isca, a ideia de isca, né? Então é como se aquilo fosse jogado uma isca e você ali como um peixe bobo vai lá e pega a isca, né? E é engraçado, né? Como o peixe fica hipnotizado de alguma forma, né? Pelo balanço da isca ali, e quando o cara é um bom pescador, pega um monte, né? Ali pela isca, né? Mas ao mesmo tempo, Tiago usa essa linguagem animalesca porque quando você se lança aos seus desejos, sem controle, você começa a viver como um animal. É como um animal. E ele continua, inclusive, essa linguagem no restante da carta. E é interessante que a gente lida com isso, né, no nosso contexto. As crianças hoje em dia na escola são ensinadas, quanto à teoria da evolução, né, são ensinadas que são animais, né? Você é descendente de animal, você é e tal e tal. Não é assim? Eu trabalhava na produção de material didático, né? Então eu trabalhava com equipes que produziam o material, e o nosso material era o sistema Mackenzie de ensino, era um material cristão. E existe uma luta gigante ali na escrita dos livros de biologia, porque a gente tinha que diferenciar essas coisas, tinha que mostrar que não, que na nossa visão de mundo, o homem não é um animal. Mas chegava na sala de aula, os professores rasgavam tudo que a gente escrevia lá, e a gente só ouvia as histórias da criançada sendo ensinada que eram animais. Mas depois, quando a criançada agia como animal na sala, o que a professora falava? Vocês são o quê? Um bando de animal? Não é? Olhava para eles, o quê? Vocês são animais? E existe então essa loucura e essa contradição. Por um lado ensina que é animal, depois quando age como animal, não quer que haja como animal, porque não é animal. Onde é que está então a coisa, né? E o que Tiago está colocando aqui é que às vezes na nossa tolice a gente vai agir como um animal mesmo. Quando a gente não aprende a dominar a nós mesmos, claro, eu estou falando isso, lembrem-se que estou falando isso na dependência da graça de Deus, a gente vai falar mais à frente. Mas um dos frutos, ou parte, para colocar de forma mais exata, do fruto do Espírito é o que? Domínio próprio. Então, se o Espírito Santo vem habitar e ele vai florescer o fruto do Espírito dentro de você, um dos aspectos do fruto do Espírito é o domínio próprio. É claro que isso precisa crescer, isso precisa florescer e tudo mais, mas é parte da tua vida, da tua maturidade cristã implica em caminhar para o domínio próprio, né? Eu não quero humilhar ninguém, né? Mas eu estou falando muito aqui do diabo, o diabo faz isso, o diabo faz aquilo, o diabo faz aquilo outro, mas o texto ele não fala do diabo, você percebeu? O texto ele fala o seguinte: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Não estou dizendo que o diabo não tenha parte nisso, a Bíblia vai falar do diabo, inclusive no texto de Tiago, em algumas ocasiões sim, ele faz parte desse processo. Mas o texto está apontando para algo aqui que a gente precisa pensar. Ele está falando da nossa própria fraqueza, da nossa própria condição, e do fato de que, na maioria dos casos, nós somos o nosso maior inimigo. Nós nos colocamos em lugares que nós não deveríamos estar. Nós nos colocamos em situações que nós não deveríamos nos colocar. Nós nos alimentamos de pensamentos que nós não deveríamos nos alimentar.
Nós projetamos algumas coisas que nós não deveríamos projetar. Nós calculamos algumas possibilidades que, olha, isso deveria passar longe. Mas por que a gente faz isso? Porque lá na nossa cultura do velho homem, a gente está ali trabalhando, sabe? É como se Deus tivesse aberto a porta da jaula do velho homem, dito assim, olha, agora você está livre. Só que a gente está tão acostumado a viver ali dentro que, sabe, do lado de fora, a gente nem sempre se sente tão confortável. A gente quer voltar àquela tolice da vida anterior que a gente tinha. E às vezes a gente fica lá, criando para nós mesmos, no campo de batalha do nosso coração, o nosso maior e mais cruel inimigo, nós mesmos. A nossa própria cobiça. É o nosso próprio desejo. São os nossos próprios pensamentos que vão criando essa isca e vão nos guiando para uma vida animalesca. A gente vai vivendo meio que como um animal, ao invés de crescer em maturidade. Né? Depois, a gente tem aqui o verso 15. Né? No verso 15 diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E veja, o que a Bíblia vai nos ensinar aqui é que o pecado, ele parece vida. Quando você olha para o pecado, ele não vem com um pacote feio. Ele vem bem embrulhado. Ele vem parecendo um grande presente. Bonito presente. Mas quando você abre esse presente e você começa a se apropriar dele, o caminho é morte. E morte, veja, ela acontece em vários níveis. Ela não é só uma morte que te leva à morte física, mesmo embora o pecado também leve à morte física, mas quando você cai em tentação, quando você cai em algum pecado, a sua mente muda. O reflexo daquele pecado na sua mente, na forma como você lida com as coisas, na forma como você olha para as circunstâncias, isso muda. E essa mudança não é uma mudança de vida, é uma mudança de morte. Ela vai tornando o seu dia acinzentado. Ela vai tornando, deixando de ser colorido, vai tornando o seu dia terrivelmente acinzentado. Por exemplo, quando você é tentado numa discussão, você vai e briga e tal, e vence então. Vence o argumento. Só que você destrói aquele relacionamento, mas venceu o argumento. Você acha que é vida, você acha que sai vitorioso, com um troféu na mão e levanta para todo mundo. Venci. E depois você vai se alimentar daquilo e aquele relacionamento quebrado, você vê que a vida vai deixando de ter cor. E a coisa vai se tornando acinzentada e você agora fica pensando em como resolver isso. Como ajustar isso. Por quê? Porque o resultado do pecado é morte. É sempre morte, em todos os níveis. Então não adianta, mesmo que ele venha em um bom pacote, não adianta. Ele vai resultar em morte. A gente precisa ter ciência disso. O pecado vai resultar em morte. Então esse é o processo do pecado. Ele vai conduzindo a essa situação, que vai conduzindo a outra situação, e então você olha para aquele pacote, aquele embrulho, e você fala, agora sim, esse atalho aqui vai me dar tudo que eu quero. E depois você vai se alimentar de morte. E vai se alimentar de morte. E vai vir em resultado disso depressão, sofrimento, é uma vida sem sabor, sem alegria. Por quê? Porque você se apropriou daquilo que não deveria ou não soube lidar com os desejos que Deus te deu, com a situação que Deus criou ao seu redor e quais os propósitos que Deus
pelos quais Deus criou aquela situação. Ok? Então nós vimos as preliminares, nós vimos o processo, eu quero falar brevemente sobre a proteção para isso. Eu quero voltar no verso 12 para falar dessa proteção. O verso 12 ele diz assim: bem-aventurado, feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. Feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. E depois no final ele diz assim, aliás, ele continua, né? Eu quero ler tudo. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Há muita coisa aqui no texto, mas eu quero destacar algumas delas. Primeiro, ele usa aqui a palavra perseverança. E ele já tinha usado essa palavra anteriormente, dizendo que justamente a aprovação, ela causa a perseverança. E ele vai usar um conceito mais à frente, no capítulo 4. Quero ler o verso 7 e 8 para você, do capítulo 4. Tiago vai dizer o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Sujeitai-vos e chegai-vos a Deus. São duas coisas que Tiago usa aqui. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Olha, para você aprender a lidar com a aprovação, para você aprender a suportar a aprovação, você não pode depender das suas próprias forças. Se você depender das suas próprias forças, você sabe que existe um inimigo ali dentro de você ainda, batalhando contigo. E se você colocar todas as suas moedas nas suas forças, você provavelmente vai falhar. Mas Deus, ele se coloca diante de nós. E ele nos chama a uma vida em que nós podemos permanecer firmes e suportar, porque ele está ao nosso lado. Ou seja, sujeitai-vos a Deus, se acheguem ao Senhor, e então Deus se achegará a você. Se você estiver com o Senhor, e se for pela força dele, não há nada que possa abalar. Se você depender da força do Senhor, da graça do Senhor, da mão do Senhor, e não das suas próprias forças, então você pode suportar. E você pode resistir. Aqui, quando o Tiago usa a palavra resistir, ele usa um termo militar. É como se numa guerra você fincasse o pé de resistência. Eu não saio daqui. Eu vou, eu batalho. Mas ele não fala isso em termos da sua própria força. Como eu disse, ele fala isso em termos da sua dependência do Senhor. Então, à medida que você depende do Senhor, à medida que você coloca suas fichas no Senhor, aí sim você pode fincar os seus pés e firmar ali. E com isso, o diabo vai perceber a graça brilhando de um jeito que ele antes não percebia. E o que vai acontecer? Ele vai fugir. É claro, em alguma ocasião ele vai voltar. É como o exterminador, né? I'll be back. Ainda dando um joinha ali, caindo no fogo. Sim, ele vai voltar. Mas, pelo menos naquela ocasião, ele vai fugir. Porque ele vai ver que ele não está lidando contigo somente. Ele está lidando com o Senhor que é por você. Com o Senhor que é com você. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. E então você pode perseverar, porque Deus está contigo e você está ao lado do Senhor. Então você pode perseverar. O texto ele continua para dizer que ele vai dar a coroa da vida àqueles que perseveram. E essa é uma das chaves importantes. Eu já tenho dito isso para vocês, eu volto a repetir. Se a nossa vida se limita a essa vida, diz o apóstolo Paulo, não é? Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Agora, toda
ocasião em que se fala de luta, de provação, de tentação, de batalha, das batalhas do nosso coração, a Bíblia é clara em clicar na nossa mente uma perspectiva maior do que aquela que geralmente a gente vê. A Bíblia nos fala da perspectiva da eternidade. E ela fala que há mais do que somente essa vida. Há mais do que somente eu posso alcançar aqui e agora. Há mais do que somente aquilo que eu quero de imediato. Há algo que supera todas essas coisas. E há algo que, além disso, supera não só as coisas que agora eu busco, mas ela enche, então, com satisfação a minha alma para toda a eternidade. Então, ela está na vertical, são satisfações que eu só encontro no Senhor, não na horizontal, entende? Mas eu encontro na vertical. E aqueles que suportam todas essas provações na horizontal, Deus da vertical, Ele vem para abençoar com coisas maiores, com satisfações celestiais, com satisfações de vida. Lembra? Ele falou que o pecado gera a morte. Mas aquele que suporta, tendo o Senhor ao seu lado, vai experimentar o quê? A vida. A vida aqui e a vida eterna. Ele coloca então a nossa perspectiva para além do imediatismo que gera a morte. A gente olhar para um ângulo maior. E um ângulo maior onde Deus está promovendo vida. Vida. E vida eterna. Vida àqueles que o amam. E esse é um outro aspecto da nossa proteção. Eu lembro que no nosso pequeno grupo, a gente falou, eu acho que há algumas semanas atrás, sobre algumas coisas que Deus espera de nós. E eu listei algumas importantes ali e coloquei nessas palavras: temor, obediência e amor. Temor, obediência e amor. Isso é algo poderoso sobre o nosso relacionamento com Deus, porque quando a gente entende o que significa temor, a gente começa a perceber que não é uma questão de pavor diante da ira de um Deus irado, mas é de fato, agora na relação que nós temos com Deus, um temor de não querer desagradar ao meu Senhor. Eu amo ao meu Senhor a tal ponto que eu não quero desagradá-lo. Eu quero viver para Ele, eu quero ser dele, eu quero que meus pensamentos, minhas atitudes, minhas palavras sejam dele, para Ele, para a glória dele. Então eu temo que com alguma coisa que eu faça, eu então desagrade ao meu Deus. E aí é que batalha o meu temor. E quando eu entendo o temor dessa forma, ele vai me levando a caminhos da sabedoria. Lembra? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. À medida que eu entendo, então, que, olha, meu coração está tão voltado a Deus, que agora eu temo desagradá-lo, então eu começo a viver uma vida mais sábia. Mas é claro, Deus exige de nós obediência também. Então Ele nos dá os mandamentos, Ele nos dá a direção pela qual nós devemos conduzir a nossa vida. Deus não nos deixa perdido no meio do processo. Se você precisa saber de alguma coisa, o Senhor nos revelou. Ele deixou na sua palavra. Você pode acessar o que Deus quer de você e então você vai ter direção. Mas algumas horas é difícil entender, talvez eu não saiba a direção. E eu lembro que eu falei no nosso pequeno grupo que mesmo quando a gente não sabe a direção, a gente já tem uma direção. Lembra que eu falei disso? Eu falei por quê? Porque, por exemplo, Romanos 14 diz que se alguma coisa você vai fazer que não for baseado em fé, que não for baseado em convicção, e você ainda assim fizer, você peca. Mesmo que aquela coisa não seja exatamente errada. E por quê? Porque no final das contas você não está preocupado. Então qual que é o caminho e qual que é a direção que a Bíblia dá? Procure na palavra de Deus, procure os mandamentos do Senhor, a regra, a guia que o Senhor te dá. Se você não souber, não faça. Simples assim. Ele não te deixa perdido em lugar nenhum. E uma hora, na sua maturidade, no seu crescimento, você vai entender o que fazer, então, em determinada situação. Deus vai te dar a direção. Você vai aprender sobre isso, mas Ele te chama para esse caminho de obediência. E, por fim, eu falei de amor, porque o texto diz
que ele dá a coroa da vida àqueles que o amam. E por que o amor é importante? Porque Deus não estabelece para nós só uma questão de regra sobre regra, e mais regra, e mais regra. Não, Ele quer de nós o nosso coração. Ele quer que a inclinação do nosso coração seja voltada para Ele. E assim agora a gente tem um relacionamento diferente que Ele mesmo causou. Veja, antes nós tínhamos um outro relacionamento com Deus antes da fé. Nós éramos criaturas do Senhor, mas agora na fé nós somos chamados de filhos de Deus. E é diferente. Deus se coloca diante de nós como um pai amoroso. E sendo um pai, veja, se o teu filho erra na tua casa, você não chuta ele para fora de casa, chuta? Chuta em casa. Mas você mantém ele, não é? Você mantém ele. Por quê? Porque você ama o seu filho. E mesmo que o seu filho falhe, mesmo que ele quebre as regras da casa, ele não deixa de ser seu filho. Entende? Por quê? Porque é uma conexão de amor entre pai e filho, entre filho e pai. Há também na nossa relação com Deus essa conexão de amor. Então é verdade que às vezes a gente cai. É verdade que às vezes a gente falha. É verdade que às vezes a gente aposta na nossa própria força e dá com a cara no chão. Mas não é por isso que Deus vai nos chutar para fora do seu contexto de graça. Ele nos ama como filhos. E embora Ele tenha dado as regras da casa, que nem sempre eu sou muito hábil a cumpri-las, Deus continua agindo com o seu amor, com a sua misericórdia, com o seu cuidado. Nossa relação com Deus muda, mas a nossa relação com o diabo também muda. Antes nós éramos aliados, certo? Olha, calma aí, pastor. Né? Como assim eu era aliado? Não era, nunca fui e tal. Não, é exatamente isso, eu não quero ofender não, mas essa era a posição, a Bíblia diz isso. Por que aliado? Não é que você estava de fato voltado para o diabo, fazendo as coisas do diabo, mas a Bíblia não coloca terreno neutro na situação. Ou você está com o Senhor, ou está contra o Senhor. A Bíblia não coloca terreno neutro. E Efésios 2 começa dizendo que antes nós éramos filhos das trevas, antes de nos voltarmos para Cristo Jesus. Pode ler lá, não sou eu que estou falando, é o próprio Deus que diz. Mas, antes então éramos aliados e agora na graça nós nos tornamos alvo dele. Só que nós temos um pai protetor. Um pai que tem não só nos amado, mas nos ensinado o que é amor. Nós o amamos, como diz a Bíblia, porque ele nos amou primeiro. E porque ele nos ensina desse amor, o nosso coração se volta para ele também, amor. E agora não é só uma inclinação de fazer e de cumprir a sua lei, a sua regra, não. Mas é uma inclinação de verdadeiramente amar ao Senhor. Me voltar ao Senhor, desejar a glória do Senhor. E esse Deus que é meu Pai, Ele também, como eu disse, é meu protetor. E Ele é o meu protetor daqueles que são os meus inimigos, que me veem como alvo. Né? E Ele então vai cuidar de nós, vai cuidar de você, vai cuidar de mim. Né? Então nós temos visto todas essas coisas, há ainda mais outras coisas para ver no livro, na carta de Tiago, mas eu quero que você guarde essas questões no seu coração e comece a lutar então com as provações, lutar com as tentações, mas não lutar com suas próprias forças. Aposte sua ficha não na sua sabedoria, não no seu poder, não nas suas escolhas, mas aposte as suas fichas no Senhor. Na graça dEle, no poder dEle, no cuidado dEle, no amor. Incline seu coração para Ele, em amor também. Aí você vai ver o que é vida. Vida em abundância, não é o que Jesus promete desde agora? Então, se você quer se livrar da morte, caminhe para a vida. Para caminhar para a vida, você precisa se voltar para o Senhor. Vamos orar?
Pai, obrigado, ó Deus, pela lembrança que a Tua palavra nos traz. Ensina-nos, ó Deus, a viver na Tua presença. E, ó Pai, nos livre, ó Deus, das tentações. Nos livra do mal, ó Deus, para que não caiamos em tentação. E, ó Deus, nos ajude nas nossas provações. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor coloca as provações ao nosso redor para fortalecer o nosso coração, ó Pai. Às vezes nós fraquejamos no meio delas. E, ó Deus, nós descumprimos a Tua vontade, olhamos, ó Deus, para aquela situação tentando resolver com as nossas próprias forças. Nós agora nos colocamos diante do Senhor pedindo que o Senhor nos encha com o Teu Espírito, nos encha com o Teu poder, com a Tua graça, ó Deus, nos guie pela Tua palavra, nos incline, ó Deus, o coração em amor ao Senhor, ó Pai, em temor ao Senhor, para que então possamos permanecer perseverantes, ó Deus, diante de toda e qualquer provação ou tentação, para que ao Senhor seja toda a glória e para que haja vida, ó Deus, sobre nós e sobre aqueles que nos cercam também. Nós oramos, ó Pai, pedindo em nome daquele que é a fonte de toda a vida, aquele que é a água que sacia a nossa sede, ó Deus, que é o pão do céu que nos alimenta, o nosso Senhor e bendito Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.